dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Faz um tempinho que a gente não se encontra, nem pessoalmente, nem virtualmente. E logo agora, ainda na primeira quinzena de janeiro, foi proposta essa reunião para a gente conversar um pouco a respeito desse ano de 2025 nas nossas áreas de compras públicas. Nós temos uma pauta também para apresentar o nosso guia de adesões e autorizações de uso, de atas de registro de preço. Eu vou pedir também para... Thalita, eu nem combinei com você, mas se a gente puder apresentar o portfólio também. Alguém está com o microfone aberto aqui. Tá no microfone, eu acho que é Thelma. Obrigado, Thelma. Alguém tinha levantado a mão. Thelma, fecha seu áudio, por favor. Pronto. Ainda está aberto, Thelma. Pronto, acho que agora fechou. Bem, pessoal, esse Thelma ainda está aberto. Pronto. Acho que agora vai dar certo. A ideia dessa reunião, além da pauta que foi proposta para apresentar as atas que já foram celebradas, são bastante, um número bem interessante de atas já para começar 2025 com muitos suprimentos, desde eletrodoméstico, serviço de locação de veículos, tem também alimentação para eventos, acho que papel também, papel A4 para sulfite. Então, a gente está finalizando água e gás também. Então, tem muito suprimento e vai ser bem interessante para todos. Já, quando o orçamento abrir, vocês já vão ter as atas disponíveis para que vocês possam utilizá-las. Mas antes disso, a gente tem um desafio para esse ano de 2024 ou 2025, que é a execução do plano de contratações anuais. Acredito que a maioria fez. A gente teve uma performance de mais de 60% de órgãos que estão obrigados a elaborarem os seus planos, mas ainda falta um percentualzinho, em torno de 40%, que não conseguiu elaborar seus planos. Deixo o alerta de fazer os planos, porque vocês não vão conseguir executar as despesas se os planos não estiverem feitos. As assessorias jurídicas já estão com os checklists atualizados na PGE e o plano de contratações foi muito bem incorporado nesses checklists. Então, quem não fez, primeira dica, se não conseguiu fazer no prazo, vocês podem conversa conosco individualmente, pode vir aqui na SEAD ou então procurar pelos meios, tem um canal WhatsApp da coordenadora de compras, pode me procurar também no privado, se não é problema, a gente faz um treinamento rápido, porque neste exercício vocês só vão conseguir executar as suas contratações se vocês tiverem a previsão do plano de contratações anuais. O decreto do plano de contratações anuais, ele vai sofrer algumas alterações. Quando foi elaborado o decreto, não existia ainda a solução da utilização do Compras Gov, daquele módulo do planejamento e gerenciamento, para a elaboração do plano. Então, na concepção da legislação, do decreto, ainda não se tinha isso em mente, é tanto que foi estabelecido que posteriormente a SEAD iria disponibilizar uma solução para que fosse consolidado os planos individualizados e elaborados os planos dos órgãos. Mas com a adoção do PGC a gente consegue suprir essa demanda.
para 2025 também nós vamos investir muito em treinamentos, especificamente do plano de contratações, para quem ainda não conseguiu entender muito bem como é que funciona. Eu sei que as dificuldades elas existem, é uma plataforma nova, e além desses treinamentos também estamos desenvolvendo um manual que vai ser disponibilizado, um manual que ele vai desde da concepção, do que se trata, trazendo a legislação, e também vai ter um viés mais operacional. Então a gente copiou, fez um passo a passo com as telas do sistema, então esperamos que isso também vá facilitar a elaboração dos planos individualizados dos órgãos. O plano de contratações do Estado já está disponível no portal de compras. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante ir até o portal. A gente tem vários painéis que foram elaborados com muitos dados. Tem dados de licitações, dados de contratações diretas, de adesões, o plano de contratações do Estado, então, observatório de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, tem muito material lá para vocês explorarem. Uma dica também em relação já ao plano de contratações. Eu sei que a gente ainda está inaugurando hoje a segunda quinzena do mês de janeiro, mas é importante que vocês já comecem um esforço para a elaboração do plano de contratações de 2026. Embora numa primeira visão o prazo seja até maio, a gente ainda tem um período considerável a percorrer, mas esse prazo às vezes engana e a gente acaba não fazendo um cronograma. E aí existem órgãos que têm uma capilaridade muito grande e tem outras unidades que são distribuídas em outras regiões, e isso vai ter um esforço ainda maior. Eu queria até reconhecer um trabalho que eu vi da UERN. Tem alguém da UERN aqui? Não estou conseguindo ver. Opa, a Irani está aqui representando. Irani, eu já observei que vocês e Josenildo também. Se você quiser até abrir o áudio e a câmera para explicar um pouquinho, que eu já vi que vocês começaram um cronograma de preenchimento do plano de contratações de 2026. Foi isso? Ah, tá bom, então depois a gente... Mas só confirma se realmente teve essa ação. Olá, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, Josenildo. É verdade, João. Internamente, a gente já disparou o nosso cronograma interno, né, para colher das nossas unidades internas nossas demandas para 2026. E aí... Pessoal da CEDRAF. Valeu, obrigado. Isso, como eu estava dizendo, a gente já disparou internamente nosso cronograma com nossas unidades demandantes, né? Nós temos até, se eu não me engano, final de abril, para que essas demandas cheguem aqui na unidade, para a gente fazer a consolidação, aprovação interna e publicação até maio. Ótimo. Então, vocês já se adiantaram, acho que foi em dezembro ainda, vocês já iniciaram internamente. Isso. Como a gente está ainda com tramitação 25, né, que está cruzando com o planejamento de 26, a gente está tentando se adiantar o máximo para evitar que essas execuções acabem atrapalhando os nossos demandantes na produção dos documentos. Então, ótimo. Então, só reconhecer, se for possível, Joselito, vocês colocarem aqui no chat o número do processo em que vocês elaboraram o cronograma, para o pessoal já utilizar como uma referência para distribuir também nas suas unidades. É interessante já começar esse trabalho, parabenizar o UERN, reconhecer o trabalho excelente, fantástico, já ainda em 2024, já pensando em 2026. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar nas compras, a gente já ter esse planejamento muito antecipado, para que quando chegue o momento para entregar, a gente tenha todas as informações e garanta que planejar as contratações, a gente sabe que não é algo tão simples, demanda tempo.
E esse instrumento foi criado, foi concebido justamente para isso. Então, só parabenizar aí ao pessoal, e quem se sentir também com a vontade de utilizar o modelo, se puder disponibilizar. Coloque sim. Obrigado. E eu fui falando aqui, o assunto é tão importante do PCA, e esqueci até de me apresentar e apresentar alguns colegas que vão integrar agora nosso setor aqui de compras da Secretaria de Administração. Para quem ainda não me conhece, eu sei que algumas pessoas estão chegando no estado, nessa área também de compras. Eu me chamo João Marcos, eu estou como coordenador de compras da Secretaria de Administração, e aqui na SEAD a gente tem uma das atribuições é coordenar essa política de compras no estado do Rio Grande do Norte. E quem chegou para agregar também a nossa equipe foi Thalita Araújo, que acho que algumas pessoas já conhecem aqui. Ela já integrava o estado e agora ela veio para a subcoordenadoria de licitações, para o planejamento, e aceitou esse desafio e está aqui já faz um bom tempo, já faz uns 6 meses que ela está conosco. Mas o ano de 2024 foi um ano de muito aprendizado, e a gente até esqueceu um pouco de fazer esses encontros com as redes, fazer um encontro com o pessoal que está no grupo das intenções de registro de preço, mas já adianto para quem é aqui membro da rede de gestão de compras, que em 2025 vai ser bem diferente. A gente vai se reunir, temos aí um planejamento bem bacana de criar grupos temáticos também, dividir o pessoal que está na rede para a gente ter um ano de muito desenvolvimento. Então eu queria passar a palavra para a Thalita, para ela se apresentar um pouco, conversar com vocês, e também eu vou, na sequência, eu passo para Raul. Raul é nosso pesquisador aqui da área de administração, e foi ele quem desenvolveu o guia de adesões às atas de registro de preço. Mas Thalita, por favor, fala um pouquinho aqui conosco, se apresente e já traga novidades aqui para o pessoal. Olá pessoal, bom dia a todos, me ouvem bem? Meu nome é Thalita Araújo, estou aqui há mais ou menos 6 meses na subcoordenadoria de apoio e acompanhamento às licitações e contratos. Tem sido um desafio realmente. A gente pegou o momento dessa transição, né, da 866 para 14133, e também foi alguma novidade para a minha área de formação, mas aceitamos os desafios e estamos aqui dando nossas contribuições ao setor. Eu acho que alguns minimamente já sabem quem sou eu, porque alguns, quando precisam tirar dúvidas lá no grupo, a gente está sempre lá dando o suporte necessário. E aí, primeiro, quero agradecer a presença de todos. É muito importante esse momento de aproximação com vocês, para a escuta, para que a gente não só divulgue as nossas ações e aquilo que está fazendo, mas também possa ouvi-los e entender as necessidades de vocês. E como o João pediu, nosso coordenador João pediu, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso portfólio 2025. Eu acredito que, pelo menos nesse momento, todos já devem ter recebido o portfólio. Nós enviamos por meio oficial no SEI para todos os órgãos, e também eu coloquei disponível no grupo para que todos pudessem ter acesso. E aí esse portfólio ele foi construído a partir das demandas informadas por vocês no PCA. Nós fizemos um trabalho, assim, um super hercúleo de fazer o levantamento das principais demandas, de levantar todas essas informações, e a partir desse levantamento dessas informações, e pensando também na nossa capacidade operacional, no sentido realmente de recursos humanos, a gente fez um planejamento mediante aquilo que a gente pretende executar esse ano. E aí, no final do portfólio, na página 7, nós optamos por dividir esse planejamento 2025 por trimestre. Então, a nossa expectativa é trabalhar durante 3 meses, mas uma expectativa é realmente que ele se concretize, que ele se consolide dentro desse trimestre. E aí, nós colocamos para o primeiro trimestre 6 processos que nós queremos disparar. O primeiro, inclusive, já vai chegar, acredito que segunda-feira no máximo para vocês, que é referente à aquisição de ar-condicionado, e aí depois nós vamos abrir outro para manutenção de ar-condicionado,
Então, nós fizemos todo esse planejamento a partir das necessidades que vocês informaram. Então, nós pegamos o que apareceu de mais, o que foi mais citado por vocês, quais foram as principais necessidades, e a partir disso a gente fez esse planejamento dentro dessas categorias necessárias. E aí, em breve, né, o que eu posso trazer de novidade para vocês é que na próxima semana a gente já vai disparar para vocês a IRP de aquisição de ar-condicionado. A gente vai abrir com um prazo importante para vocês. Já estamos trabalhando também em aquisição de descartáveis, porque nós estamos sem ata vigente e a gente sabe que vai ser necessário, já está sendo necessário, né, que a ata já se encerrou. Então, são processos prioritários. E hoje nós também temos muitas novidades, a gente já está com muitas atas, como o João Marcos falou, a gente está com muitas atas que estão sendo disponibilizadas. Se vocês olharem no nosso site, a gente já publicou a ata de veículos, então eletrodomésticos também já está lá, papel, que a gente está sem ata de papel, também já está para sair. E um ponto importante é que nós temos tido muito sucesso nas nossas licitações, então tem sido algo muito positivo. Temos conseguido cumprir todos os requisitos daquilo que a gente coloca no nosso termo de referência, temos conseguido abarcar todos os itens necessários, todas as demandas que a gente está se comprometendo. E é importante vocês saberem também que a gente está nesse momento avaliando um pouco das necessidades e utilização, porque muitas vezes os órgãos eles informam uma demanda, muitas vezes elevada, ou informam uma demanda para aquele tipo de insumo, mas acaba não utilizando. Então a gente sabe como isso é ruim, porque o fornecedor ele cria aquela expectativa quando ele assina uma ata. Então nós temos feito essa avaliação, a gente tem todo o controle de utilização que vocês fazem a partir da solicitação do saldo para a utilização daquele processo, e a gente faz a comparação. No passado, por exemplo, descartáveis a gente está fazendo agora, então tem alguns insumos que a gente já vai optar por tirar, porque foi muito demandado, mas não foi utilizado. Tem alguns tipos que não foi solicitado por ninguém. Então a gente tem feito essa avaliação e a gente pede a vocês que sempre informem realmente a demanda necessária. Outro ponto importante também que eu queria dialogar é em relação às justificativas. A PGE ela tem nos cobrado muito sobre uma boa justificativa de estar fundamentada dentro do processo, e a gente tem tentado fazer essa avaliação criteriosa, temos feito. A maioria das vezes a gente devolve, então tem muitas vezes que a gente pega justificativas que foi copiada e colada de outro órgão demandante, então é importante que vocês já tenham a justificativa de fato de vocês, historicizar um pouco da utilização, da necessidade, daquilo que já foi, do quantitativo que já foi utilizado em anos anteriores, em momentos anteriores, porque isso é algo que nos respalda vocês e também nos respalda, por isso a importância desse acompanhamento. Então, como está aí na tela, esse é nosso planejamento para 2025, é um planejamento, tem algumas coisas além que nós gostaríamos, a gente não colocou porque, do ponto de vista de dimensionamento, né, a gente não consegue abarcar demandas além dessa, e para além disso, pode ser que em algum momento sofram alterações, porque a gente sabe que tem algumas situações que acabam se tornando urgentes em algum momento, então a gente acaba realocando, mas isso é algo que a gente vai estar sempre mantendo vocês informados, divulgando para vocês aquilo que for sendo distribuído. Mas no mais é isso, esse é nosso portfólio. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está sempre aqui disponível para respondê-los. Me coloco 100% à disposição de todos os órgãos para esse momento. Água mineral, Jordan, não entrou no portfólio porque ele já foi, a gente já coletou demanda 2024 e agora a gente já está finalizando. A gente teve sucesso no pregão de água e gás, todos os itens tivemos fornecedor, já foi homologado e agora a gente já está partindo para a produção das atas e em breve vai estar divulgando para vocês, tá? Então já vai sair agora. E se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, mas já vai ter sendo disponibilizado, viu? Eu vou... Zilmar tá levantando a mão, mas pode falar, Zilmar. Eu queria só uma pergunta, pode ser que já não exista mais essa condição, mas quando é disponibilizado a IRP, alguns itens que são necessários, por exemplo, para a área da saúde, que são mais específicos, eu vou falar dar o exemplo de descartável, um tipo de descartável, um copo de 180 ml com tampa, não está no elenco dos itens quando disponibiliza a IRP. Então, como fazer isso? Como inserir esses itens que são importantes e que não estão no momento da disponibilização da IRP? Bom dia, né? Entrei sem nem cumprimentar ninguém. Bom dia, João. Bom dia,
Thalita, bom dia demais. Bom dia, Gilmar. Bom, sua pergunta foi excelente. O que é que acontece? Quando é construído a catalogação dos itens que vão ser licitados, a partir desse exercício a gente faz muito a consulta aos planos de contratações. Então, como vocês puderam ver aqui no portfólio, essa construção foi toda feita com base nas demandas que são informadas. Então a gente parte de um cenário em que a gente não tinha esse planejamento. Até então, nos exercícios anteriores, era muito mais aquele exercício de repetição. A gente sabe que as demandas elas se repetem na administração. Praticamente 80% do que se licita é uma repetição de anos anteriores. Mas para um planejamento mais estratégico, mais direcionado e objetivo, a gente não tinha tantos subsídios, e agora a gente tem. Então, da mesma forma que os objetos são selecionados, tem alguns órgãos que, quando elaboraram seus planos de contratação, optaram por não se limitar à classe do material, e sim definiram até mesmo os itens. E a gente vai muito pelo que está classificado no plano de contratações. Então, esse é o primeiro passo de como a gente monta os itens. Uma segunda avaliação é feita após a IRP rodar, principalmente no SEI, porque no sistema não é possível fazer isso. No SEI, geralmente, existem demandas. E o pessoal, vocês ficam à vontade para sugerir itens que não estejam contemplados. E aí vai ser feita essa avaliação, e posteriormente vai ser informado, vai ser oficiado o órgão pelo mesmo canal, se aqueles itens vão ser acolhidos ou não naquela licitação. Bom, acho que Zilmar... Ok. Não, era só para complementar o que você falou aí. A gente optou na CESAP de fazer por item. Deu um trabalho enorme. Luciana deve estar aí na sala. Foi um trabalho, Hercúleo, menina, um trabalho enorme. Você imagina que tem, além desses itens que são mais comuns, tem medicamento e produtos para a saúde, e tem muita coisa muito específica do Hemonorte, do LACEN, enfim. Então, deu um trabalho enorme. Foi, como você começou a falar aí, agora na sua fala anterior, foi um ano de muito aprendizado, né? Sobre vários aspectos, inclusive da situação do Estado, a situação financeira do Estado, e a gente teve que aprender na marra a contenção de gastos. Mas, assim, a construção do PCA foi um aprendizado muito grande. A CESAP tem 21 hospitais, fora as unidades de referências, como o LACEN, o Hemonorte, que a gente citou, o SVO. Então, vocês imaginem a diversidade de itens e de serviços que foram solicitados. Então, foi um trabalho enorme, e a gente está, inclusive, repensando a forma que a gente fez de coleta, mas foi muito importante a gente fazer por item, né, para a gente conhecer de fato, da mesma forma que você falou aí, que tinha momentos que vocês não têm como ter esse conhecimento do que é realmente necessário para as unidades, e a gente também tinha essa sensação de não conhecer de fato em algumas unidades o tamanho da necessidade em algum momento, mas a gente optou por fazer por item também. Eu imagino a dificuldade, viu? Porque realmente o item, você tem que, inclusive, ter um planejamento muito preciso para a unidade já saber com antecedência o que é necessário. Mas imagino também na saúde tenha a necessidade, na maior parte dos casos, ela se repete, mas também tem essas novas necessidades. Mas quando o lado bom de fazer por item é que já está tudo bem definido na execução, não precisa de tanta alteração. Mas fica... então, que bom que vocês tiveram esse planejamento e também lançaram um cronograma interno. Por isso que eu já iniciei aqui. Quem tem unidades que não tem só um nível central, que demanda de outras ramificações, comece logo. Que é um processo que ele é demorado, e o pessoal, os primeiros já fizeram, e na verdade quem vai elaborar o PCA, no primeiro momento você tem que definir se você vai treinar o pessoal para fazer os DFDs, ou se você vai receber
de alguma forma, por planilha, e vai consolidar, fazer os DFDs e também fazer a consolidação. Então, tudo isso tem que ser pensado. E também, reforçando essa questão das demandas específicas, é muito bom que vocês informem, e se puder também, além de informar no processo, entrar em contato diretamente, às vezes passa uma coisa, passa outra, é muita gente, aqueles processos no SEI de coleta de demanda, a gente tentou levar para o compras muito mais para otimizar, mas infelizmente lá ainda não existe essa possibilidade. Então vai para o SEI e pode até ser que se perca ali naquela instrução. Então, além de informar lá, fala no outro canal, no WhatsApp, manda um e-mail para a gente ficar também atento e fazer essa análise para vocês. Eu acho que Ilza Mendonça levantou a mão. Pode falar, Ilza. Bom dia, João. Eu pensava que era Ilza, mas é Marcos. Porque eu estou no celular dela. Ah. Ilza é a nova coordenadora da COAD. Olá, que bom que você veio, Ilza. Seja bem-vinda, Ilza. Obrigada. Eu até vi que você solicitou um treinamento no SEI e eu vou pegar o contato dela para convidar para a reunião, porque a coordenação da COAD tem que participar desses momentos. É verdade. Estou precisando também da criação aliás, a formação já do SEI, viu? Pronto. Olha, Lisa, a gente aqui no setor de compras, eu sei que suas atribuições são maiores do que compras públicas, mas dentro da área de compras a gente se apoia muito, temos uma rede de gestão, então esse ano a gente vai enviar um ofício circular para atualizar os nomes e você já integra a rede também. E aqui é muita comunicação, muito diálogo, mas a gente se apoia muito e acredito que vai ser muito bom para você. Obrigada, João, a todos. E assim, acho que com uma boa comunicação a gente consegue avançar muito, né? A gente tem uma equipe aqui muito preparada, Marcos é sensacional. E aí a gente vai, juntamente com vocês, conseguir avançar no que for necessário. Pronto, excelente. João, a gente está assistindo aqui em grupo, então a minha fala é um pouco do que Zilmar colocou, né? Eu já vi aqui a questão que nós vamos ter de serviços gráficos, né? E a gente tem uma demanda muito grande, porque tem os documentos dos hospitais, tipo receituário, atestados médicos. Eu não sei se nesse caso, por ser uma particularidade da saúde, a gente faria por aqui ou inseria tudo no registro de preço de vocês, que abrange toda a nossa rede hospitalar. Eu acredito, Marcos, que a gente possa fazer uma reunião específica para essa temática. E aí Ótimo. A gente verifica o que vocês precisam e o que está pelo menos no PCA, o que é mais demandado. Se for muito diferente, aí vocês certo. Passam por aí. A gente já está vendo na agenda de Ilza e comunica previamente para você, Thalita, uma reunião nossa, até para ela conhecer como funciona a coordenadoria de compras e a gente conversa melhor sobre tudo isso, ok? Obrigado. E outra coisa, já adiantando aqui para vocês, um dos projetos para 2025 é a gente criar um time volante. Isso já está sendo utilizado por alguns órgãos, que são servidores de alguns órgãos que não o órgão central de logística, que vão contribuir para os processos das compras compartilhadas. Então, a gente vai alterar o decreto, provavelmente a gente vai fazer isso também, para tentar também a gente trazer esse trabalho mais compartilhado. Muitas vezes nós aqui somos grandes generalistas e muitas vezes existe um servidor que ele tem um talento para aquele objeto e a gente nem conhece. A gente também vai montar, um dos projetos para 2025, montar um banco de talentos na área tanto de planejamento quanto na área da fase externa.
Então a gente tem muita novidade boa para a gente melhorar ainda mais. Luciana, por favor. Bom dia, me ouvem? Bom dia, João, bom dia, Thalita, todos os colegas aí, né, da rede, da nossa área de compras. A minha pergunta complementa um pouco da pergunta de Marco, no sentido, você até, João, já comentou um pouco sobre a possibilidade da sugestão de itens, mas a minha pergunta é no seguinte sentido: existem itens que a gente pode sugerir, mas muitos, mesmo nos materiais de consumo, que são comuns a todas as unidades, eles são exclusivos da CESAP. E aí, a minha pergunta é no sentido de se vamos incluir e vai entrar no registro de preço dos materiais como um item exclusivo da CESAP, se podemos fazer um registro de preço por serem materiais específicos para uso na saúde, já que há essa permissão, né, de que os produtos da saúde eles possam ser feito registro de preço, ou se o ideal é que sigamos como praticamos atualmente, no sentido de fazer os pregões ou alguma outra tipo de aquisição para aquilo que é próprio da CESAP, mesmo sendo um material de consumo. Tá, Luciano, eu acho, para responder a sua pergunta, eu vou adiantar aqui algo que está bem maduro aqui no setor e também por parte do gestor e também de alguns gestores que fazem parte do grupo da Central de Compras. Esse ano vai ser o ano, se Deus quiser, que a gente vai fazer a centralização de compras. E existem duas formas de centralização, que é aquela centralização que a gente vai trazer só os processos compartilhados, muito parecido com o que a gente faz com o registro de preço atualmente, que já é um nível de centralização. E existe aquela outra ideia de trazer tudo, que eu acho que a gente vai ter que construir um modelo bem potiguar. A gente tem umas especificidades no estado do Rio Grande do Norte. Eu fiz um levantamento aqui, temos alguns órgãos que nem licitam. Já a CESAP, eu tenho esse dado aqui, a CESAP foi campeã em economia em 2024. Deixa eu ver se eu consigo esse dado. Mas depois eu vou divulgar. A gente fez um ranking de economia. Claro que não é economia real, mas é muito mais aquela economia do que foi estimado para o que foi homologado. A gente sabe que nesse caminho tem itens que não foram homologados e tem algumas situações que a gente teria que, para ter um dado realmente, a gente teria que fazer casuisticamente cada um dos itens. Mas para o que a gente tem, para o que a gente não tinha na verdade, a gente parte de um cenário de ausência de dados e agora a gente avança bastante. E hoje a gente conseguiu verificar que o ranking ficou CESAP, SEAD e infraestrutura. Seriam os três que tem um volume. Acho que a CESAP foi eu vou abrir aqui só um minuto. Bem interessante. Até para comparar. Isso tudo é decorrente do Compras. A gente utilizando o Compras Gov, a gente consegue ter essas informações. Então é muito bom. Bom, enfim, eu não consegui abrir aqui, mas depois a gente divulga. Teve a gente tem esses dados. Mas o que é que acontece? Dentro dessa centralização, existem muitas compras que são para uma área mais finalística, como a CESAP. A saúde pública é o mundo. A gente tem algumas outras compras. A infraestrutura, por exemplo, não é algo que seja interessante centralizar agora, pelo menos na minha visão. Então, provavelmente, o modelo que está se desenhando para a nossa situação é um modelo em que a gente vai acolher algumas secretarias, principalmente aquelas que não licitam ou aquelas que licitam poucas. Em relação a essas maiores, como CESAP, infraestrutura, educação,
Acho que a CEAP também faz muito, a UERN, né? A UERN tem autonomia administrativa também, então a gente não tem nem interesse de fazer isso. E a ideia é essa, que aqui a gente fique muito mais com esse material, que é mais compartilhado, que a gente vai atender quem não tem estrutura. E aí quem tem estrutura vai utilizar. A CESAP tem uma estrutura até maior do que a nossa no setor de compras. Então, assim, não justifica a gente, nesse primeiro momento, acolher essas demandas. Então, na minha visão, a gente teria que conversar muito mais para descentralizar e vocês elaborarem os seus processos específicos. E aí a gente fica com mais energia para dedicar a esses processos que vão atender a todos os órgãos. Então, acredito que, até para que o pessoal entenda a nossa função aqui na administração, é muito mais de atender essas demandas. Agora, faço um alerta. Não é porque está aqui no portfólio, que está planejado, que você não vai precisar se preocupar com essa demanda. Porque nos nossos processos, embora a gente tenha uma taxa muito boa de performance, de conclusão, existem problemas também como no de vocês. Existe mandato de segurança, existe impugnação, existe TCE. E por ser um volume maior, isso também intensifica esses problemas. Então eu vejo que às vezes há um pensamento por algumas pessoas que não, se está ali eu não vou me preocupar. Mas vamos lá, você tem uma demanda de limpeza. A limpeza está prevista para o terceiro trimestre, só que você precisa em fevereiro. Você vai esperar? Não vai. Você tem que adotar medidas para que seja, vou fazer uma adesão, se for algo que eu possa dispensar, vou dispensar. Então tudo isso tem que ser utilizado. Mas a ideia é essa. Me fiz claro? Pode falar. Só um minuto. Só complementando, a gente já vem conduzindo assim. Tá com microfonia? Tá. Agora parou. A gente já vem conduzindo assim, inclusive como as compras elas estão muito relacionadas também com a gestão de materiais, a gente já elegeu como time para abertura, por exemplo, o fato de ter ou não ter ainda iniciado a coleta de demanda. Por exemplo, estamos agora com um pregão encaminhado para materiais descartáveis, porque ainda não temos a coleta de demanda dos descartáveis, mesmo sendo para o primeiro trimestre. E pelo nosso estoque, né, a gente não consegue esperar o processo da compra coletiva. Então, a gente já iniciou. A minha dúvida é mais no sentido de se a gente pode fazer essa contratação como registro de preço ou se o ideal é fazer como pregão de aquisição, mesmo com entrega parcelada por contrato, já que, via de regra, os materiais, né, comuns, o registro de preço é exclusivo da SEAD. Seria nesse ponto. E já para complementar, para não fazer uma outra interferência, dois pontos que eu até já conversei, não sei se com o João ou com Thalita também. As atas que têm vigência início do ano, elas dificultam um pouquinho a gente conseguir contratar saldo, né, para o ano em curso em razão da abertura do orçamento. Então, as atas que finalizaram agora, por exemplo, de limpeza no dia 10 de janeiro, com muita luta, muita dificuldade, a gente conseguiu, né, encaixar na abertura do orçamento para formalizar contrato, mas não de todas, porque tem algumas demandas no fluxo processual. Então, só a título de sugestão, o ideal seria que as atas tivessem vigência a partir de fevereiro, para a gente ter, havendo saldo para contratar no ano subsequente da vigência, a gente ter um pouquinho mais de espaço de tempo para conseguir aí manejar e tramitar o processo de contratação. E, por último, estou sentindo falta também, inclusive converso bastante com Célia, com Miranda, no sentido de a gente ter um acesso à informação de saldos. Por que digo isso? Porque quase todos os processos que a gente encaminhou para pedir compra agora, no início do ano, eles voltaram com uma informação de saldo diferente daquilo que a gente enviou na solicitação de compra. E a gente faz um controle muito rigoroso, né, e principalmente pela CESAP, ter a compra do nível central e a possibilidade de mais 11 unidades de compra fazendo aquisição, e que todas passam aqui, né, pela COAD, para a gente validar os quantitativos.
Então, a gente tem esse controle, né, das cotas, e quando fizemos em alguns processos a demanda da solicitação, veio com autorização de compra com saldo inferior. Então, assim, eu até abri um processo para solicitar a informação. Não sei se o ideal é que a gente fique demandando isso quando tiver a perspectiva de compra, ou se seria possível que a gente tivesse acesso de alguma forma aos saldos, assim, em tempo real, para a gente ter mais assertividade nos pedidos. Tá, eu vou começar do fim para o início. A questão dos saldos. A gente está no momento de mudanças. Por quê? A partir do momento que a gente lança as demandas no sistema da IRP, a ideia é que todo esse controle seja feito por um módulo de registro de preços, que é o módulo de contratos. Então, nessa nova perspectiva, a SEAD, especificamente o registro de preços, ele não teria mais nenhuma gerência em relação a esses saldos. Vocês é quem fariam essa gestão, que é o modelo do governo federal. Porém, tivemos alguns problemas em relação a essa perspectiva, principalmente uns problemas operacionais. Então, acredito que até o fim desse ano a gente consiga migrar totalmente para essa gestão automatizada pelos órgãos demandantes. Mas até lá a gente vai ainda trabalhar dessa forma que era trabalhada em relação aos pedidos serem direcionados pelo SEI. Futuramente a gente vai fazer um novo evento como esse para que vocês possam ter conhecimento de como vai ser essa nova fase do registro de preço, que vai, Luciana, com certeza resolver esse problema de divergências. Por enquanto, para resolver a ordem do dia, seria muito mais a gente ter esse diálogo. A gente ainda não existe um modelo que a gente possa compartilhar. Felizmente não tem. A gente pode amadurecer e não sei se vale a pena a gente dedicar muita energia a isso, porque a gente vai, muito em breve, mudar totalmente essa dinâmica. Em relação às atas, acho que está dando uma microfonia aqui. Ilza. Puder fechar o microfone, Ilza? Bom, em relação à data de validade das atas, hoje a ideia era que a gente apresentasse já as atas aqui para vocês, mas por causa dessa conversa, Luciano, o que aconteceu? A gente já está com as atas firmadas, a gente tem várias atas já firmadas. Quando eu digo firmadas, são celebradas, assinadas, tanto pela autoridade quanto pelos fornecedores. Mas atualmente, a data de vigência da ata é a data de disponibilização do carregamento lá no PNCP. Então ainda não foram enviadas para o PNCP, justamente para que a gente possa ter aí um tempo até fevereiro, para que quando o orçamento abra, a gente possa utilizar. E aí a gente garantiria que essas atas iriam ter a vigência até fevereiro do próximo ano. E lembrar também que nessa nova, na legislação, a gente também tem a possibilidade de prorrogações, então isso é muito bom. Mas a gente vai segurar um pouquinho, a gente está disponibilizando bem lentamente no PNCP. Também tem algumas questões de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está adequando as datas, mas também para garantir que tenha o maior período possível de vigência. A gente não pode estender tanto porque os fornecedores, a gente sabe que infelizmente a inflação no país está muito elevada. Isso resulta nas nossas contratações. A gente teve um caso agora bem recente, o fornecedor mal firmou a ata, já queria um reajuste. Isso a gente sabe que não é bem assim. E a tendência é que, disponibilizadas as atas, o pessoal já faça as adesões, faça as autorizações, e quando essa ata vai, depois de 6 meses, já fica mais difícil também por uma questão específica aqui do nosso estado. Mas estamos sim bem
antenados quanto a essa demanda. E a última pergunta que, na verdade, a primeira pergunta, quanto aos materiais comuns, por enquanto, vamos fazer casuístico. Então, você tem um caso, vem aqui, conversa com a gente dá aquela autorização, vocês fazem por aí. Mas também já adianto que o pensamento para a centralização é que o registro de preço seja aberto para todo mundo e aí a gente acabe com essa exclusividade. Bom? Vamos prosseguindo. Acho que quanto o momento inicial era para ser bem rápido, mas já consumimos aí 48 minutos. Acho que Raul, você está aí disponível? Opa, tô sim. Vou parar de compartilhar. Bom dia a todos. Bom dia. Vou compartilhar com vocês agora o guia que nós do setor de compras elaboramos da ata de registro de preço. Só um segundo. Vocês podem só me confirmar se o microfone está dando retorno? Não, tá não. Aqui não tá aqui. Ok. Então, nós elaboramos um guia das atas de registro de preço, contemplando tanto os processos de adesão quanto de autorização de uso participante. Então, um guia interativo, que vai desde as apresentações aos conceitos essenciais, as legislações que envolvem a ata de registro de preço, o sistema de registro de preço, pequenos tópicos referentes aos temas de SRP, de possibilidade de adesão em ata de registro de preço vigente, os sistemas que são utilizados também nesses processos atualmente, e partimos já para os passo a passos, tanto da autorização de uso em ARP vigente, quanto para a adesão, ou popularmente conhecido como carona, em um ARP também. Pronto, só passando brevemente pelos tópicos, e aí qualquer dúvida podem levantar a mão, abrir o microfone e falar. Esse PDF também vai estar disponível para vocês, assim que pudermos. Então, o documento começa com a apresentação, dizendo que o documento destina-se a orientar e aprimorar o entendimento dos órgãos da administração pública estadual referentes aos temas da ata de registro de preço. Então, temos os conceitos de órgão participante, órgão não participante, órgão gerenciador, autorização de uso, adesão. As legislações, desde a 14133 ao decreto estadual 32449, que regulamenta a 14133, a lei complementar 695 e ao decreto estadual 31.346. Esse tópico aqui, falamos um pouco do sistema de registro de preço. Estou passando rapidamente, só para, assim que finalizar, todo mundo poder levantar as dúvidas, mencionar os pontos. Tópico aqui da possibilidade de adesão em ata de registro de preço vigente, conforme o artigo 170 do decreto estadual. Sistemas a serem utilizados, tanto o portal SEI, quanto o site de compras, quanto o e-mail da CRP. Pronto, e aqui a gente parte para o ponto principal do material, que é o passo a passo para a autorização de uso da RP vigente e também para a de adesão e carona. Nós elaboramos esse passo a passo de diversas formas. No primeiro momento, nós criamos um fluxograma para demonstrar a sequência de atividades. Então, o processo de autorização de uso começa quando o órgão solicitante elabora um ofício de autorização, preenche a planilha, e aí a planilha de modelo pedido, que está disponível no site do portal de compras, e já manifesta o interesse. E aí o processo vai para a SEAD, vai para compras, onde é analisada a solicitação, é verificada a presença ou não de saldo. E aí, com a presença de saldo, já ocorre a baixa nos quantitativos requeridos. Essa presença de saldo pode ser total ou parcial, se não houver saldo, é indeferido. É autorizado o uso, a partir disso, cria-se um ofício de autorização e ele é encaminhado de volta. Pronto, também descrevemos o passo a passo das atividades nominalmente. Então, o processo vai desde iniciar o
processo SEI, no tipo licitação, de adesão à ata de registro de preço, desde o preenchimento do documento de formalização da demanda, o ofício de manifestação de interesse, o preenchimento da planilha. E também criamos um tutorial em vídeo para auxiliar aqueles que têm mais dúvidas. Então a gente criou um vídeo das telas e também com voz. Deixa eu só abrir aqui. Só compartilhar com vocês também. O vídeo está disponível no YouTube da SEAD. Aqui. O som não está saindo. Sem problemas. Mas fica como exemplo, só voltando para cá. Disponibilizamos também em vídeo as apresentações. Acho que por algum motivo de compatibilidade do Google Meet não está saindo som. Mas os tutoriais, tanto do processo de autorização de uso quanto de adesão /carona, eles estão disponíveis no material. Então, todos que quiserem, todos que desejarem, só clicarem no link e já vão ser direcionados para o canal do YouTube da SEAD, onde os tutoriais estão disponíveis também. Passando adiante. Raul, deixa eu te interromper aqui rapidinho. Eu vou te interromper em alguns momentos só para contribuir também. Primeiro, qual é a ideia desse guia? É que a gente sabe que existe uma grande rotatividade. E é muito comum que o servidor chegue e ele não sabe nem o que é um registro de preço. E muitas vezes o servidor é demandado, faz uma adesão, faça uma autorização de uso. Ele não tem afinidade com esses termos e ele não sabe o procedimento. Então, dentro dessa ideia de procedimentos operacionais padrões, foi criado esse manual que ele tem toda a legislação, ele tem uma explicação, uma definição com conceitos, para que quem nunca trabalhou com registro de preço possa saber qual é o passo a passo. E a gente foi além, porque muitas vezes a gente cria o fluxo, tem os documentos, os modelos padronizados, mas ainda assim existem algumas dificuldades para operacionalizar, para construir o processo, para iniciar o processo. Então o que é que foi feito? O tutorial, dentro dessa ideia também de trilhas de aprendizagem. Então com esse material, a gente tem a expectativa que vai contribuir muito, principalmente para quem nunca fez. Para quem já fez, vão vir as contribuições. A gente está apresentando aqui, mas vocês também são usuários e vocês são os melhores para nos apontarem quais são as sugestões, as críticas, as alterações. Eu já estou vendo algumas aqui no chat, depois a gente conversa no final. Mas já adiantando aqui, a gente tem dentro do registro de preço duas formas de utilização dessa ata. A autorização de uso, que foi essa inicialmente explanada, que é aquela na qual você participou do processo de licitação. Ou seja, você informou demanda. O seu órgão está contemplado lá na licitação como participante. E temos o segundo momento que Raul vai apresentar agora, que é aquela carona, a famosa carona, que tecnicamente se chama adesão à ata de registro de preço, onde você não participou, mas você tem a demanda similar e vai utilizar aquela ata. Aqui no estado, a maior parte dos órgãos participam das atas daqui da SEAD, mas uma situação hipotética seria o caso de ter uma ata do Ministério Público aqui do estado, que você tem interesse, você vai fazer a adesão. Mas esse passo a passo é para as adesões às atas da SEAD. Então, se por acaso você não conseguiu participar, tem uma ata que é interesse, então a gente já define como é que vai ser esse procedimento. Raul, pode continuar, por favor.
Apenas continuando, assim que a apresentação e a reunião for finalizada, a gente vai disponibilizar o material, e dentro do material já estão também os tutoriais disponíveis para vocês. E aí, quaisquer dúvidas, podem ir comentando também. Pronto, só para continuar, como o João falou, esse segundo momento pronto, a tela está aparecendo agora. Vamos descrever o passo a passo para a adesão, que é popularmente conhecida como carona, então a gente acabou descrevendo como carona também para facilitar o entendimento. E já na carona, são processos similares. Na carona, o órgão solicitante elabora o ofício, mas antes ele deve solicitar também a anuência do fornecedor para participar dessa carona. Caso a anuência seja concedida, aí sim o solicitante preenche a planilha, manifesta o interesse, e aí o processo é encaminhado para a Comissão de Procedimentos Auxiliares, que analisa essa solicitação. E caso a ata esteja vigente com saldo, essa solicitação é autorizada, onde é elaborado também um ofício de efetivação da adesão, da carona, e essa autorização é encaminhada. Nesse fluxograma, a gente também fez uma descrição nominal das atividades, num passo a passo que deve ser feito. E também está disponibilizado em vídeo, tanto no YouTube da SEAD, quanto no próprio arquivo. Basta clicar no clique aqui, e você vai ser direcionado para o canal do YouTube da SEAD também, com um passo a passo, além de imagem e também em voz. E por fim, estão disponibilizados também no documento os anexos dos documentos necessários, tanto do ofício de manifestação de interesse, como deve ser preenchido, o que deve ser preenchido, o pregão, a solicitação, o órgão participante, a data, um modelo da planilha de pedido. Todas as planilhas de pedidos das atas vigentes estão disponíveis no site de compras, que também está disponível no arquivo, bem como o documento de formalização de demanda e o estudo técnico preliminar, além da pesquisa de preços. Aqui estão as referências de todas as leis, arquivos e livros que foram utilizados. Bem, de forma resumida é isso. Vou finalizar aqui. É isso. Quaisquer dúvidas podem falar, e eu acho que João e Thalita, que tem muito mais conhecimento, também podem tirar essas dúvidas. E é isso, eu passo a palavra para você agora, João. Obrigado, Raul, pelo trabalho. Foi muito importante e vai contribuir muito para o desenvolvimento dos servidores também que trabalham com essas atas. Bom, vamos às perguntas agora. Eu vejo aqui que tem bastante no chat. Eu acredito que eu vou começar com as do guia, e depois eu volto e vejo alguma lá em cima que a gente consiga responder. Antes de responder as perguntas, eu acho que a gente já poderia aqui conversar um pouquinho a respeito dos pedidos de adesão de atas externas. Eu tenho observado que a gente não teve muita segurança, e aí também por uma ausência de regulamentação, ou até mesmo pelas novidades legislativas, de qual seria a instrução para essa adesão às atas de registro de preço. Eu vejo órgãos que põem o ETP, eu vejo outros órgãos que põem o TR, eu vejo órgãos que põem ETP, TR, e acredito que algo que a gente, pelo menos aqui na administração, a gente tem seguido, é de só utilizar o ETP. Até no próprio decreto que regulamenta a 14133 aqui no estado, estabelece que a gente poderá utilizar as instruções normativas e os normativos federais como referência de boas práticas. E lá no normativo federal de registro de preço existe essa previsão que só é necessário elaborar o ETP, tem uma dispensa de elaboração do TR para o registro de preço. Então a gente poderia também adotar aqui no estado essa prática, pelo menos é assim que foi pensado no guia. Para vocês também não ficarem fazendo, até porque se você está aderindo, o TR vai ser só uma cópia do TR da licitação, então não tem sentido, não é produtivo você fazer o TR, pelo menos enxergue dessa forma. Se alguém tiver
alguma opinião diferente. Só, Luciano, só fazemos porque a PGE manda. Bom, aí a gente... É um aprendizado também, Luciano. A gente tem aprendido aqui e tem estreitado os laços com a PGE também para tentar dirimir algumas questões que tecnicamente a gente acredita que o correto seria dessa forma. Mas também se houver algum tipo de dificuldade, a gente pode regulamentar, e a ideia também é essa. A gente, dentro da rede de gestão de compras, a gente vai conversar para formar um grupo de trabalho para atualizar o decreto de regulamentação. Então, tá dentro desse planejamento também a gente alterar e já dar uma segurança maior tanto para o procurador quanto para a equipe técnica. Jordano disse, a gente sabe que não tem sentido, mas os órgãos de controle demandam. Eu acredito que a solução vai ser essa, a gente fazer a regulamentação. Deixa eu voltar aqui antes de responder as demais. Luciana falou, enquanto não migra para o Compras Gov. Sim, Luciana, a ideia é essa, a gente permanece da forma como era feita até que a migração ocorra. Luciana, não poderia criar um modelo de solicitação de compras para cada ata no SEI? Bom, aí, Thalita, você poderia verificar isso. A gente, além de disponibilizar o modelo no portal de compras, a gente fazer também no SEI, que facilitaria. Acho que é isso. Arthur, me chamo Arthur Henrique, estou na Secult. Nos últimos anos fiz parte da equipe que coordenou os editais culturais e gostaria de saber mais sobre esta modalidade apresentada. Poderíamos encaminhar o guia para o meu e-mail? Sim, Arthur, a gente vai encaminhar sim. Em relação aos editais, seria da Lei Paulo Gustavo? Acho que sim. Eu acho que essa é uma demanda mais específica. Isso mesmo. Paulo Gustavo, Audi Blanc, os próprios editais emergenciais que lançamos durante a pandemia e os editais de fomento tradicionais da Fundação, agora Secult. Mas nunca tinha trabalhado com ata de registro, então gostaria de entender mais, me aprofundar mais nisso. Vamos marcar um momento. Eu acho que o pessoal da Secult, Rosa tem meu contato, Gabriela também, então acho que a Aline também tem meu contato. A gente marca um momento específico para falar essa demanda mais de vocês. Beleza, muito obrigado. Parabéns. Tá bom, acho que Jordan já respondi esse aqui. Vou lá pra cima. Se alguém não foi contemplado, pode abrir o microfone, pessoal. Pode falar, aqui não tem a formalidade não. Acho que Juan, bom dia. Gostaria que você explicasse o modelo de execução para alocação de ônibus. Juan, acho que é decorrente da nossa ata aqui. A sua pergunta, é isso? Juan tá aqui? Bom, acho que ele não tá. Bom dia, gente. Sou o Juan. Oi, João. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. João, é porque a gente ficou aqui. Bom dia a todos primeiro. A gente ficou com dúvida aqui quando a gente abriu a ata de locação de veículo para a questão de locação de ônibus pelo valor unitário aqui. Se seria por diária, essa diária. Aqui no termo de referência é por diária. E o valor da diária unitário está R$ 28.491,66. E aí a gente aqui comentando, discutindo essa situação, em casos em que a gente fosse solicitar uma diária ou 2 diárias, se fosse o caso, por exemplo, para Mossoró, se esse valor seria unitário ou seria por quilômetro, porque não ficou muito claro isso para a gente aqui. Pronto. Juan, o que aconteceu? No momento do pregão,
os fornecedores não compreenderam muito bem que seria por diária a unidade de medida. Eu não sei o que aconteceu, mas ficou um valor muito superior. E a pesquisa também, quando fomos cadastrar a licitação, o valor estimado foi o valor multiplicado por 30 dias. E aí foi uma reação em cadeia. A gente fez os 30 dias, eles fizeram também. E acabou que esse valor seria o dos 30 dias. E o que é que vai acontecer? A gente já tinha identificado esse problema e a gente vai fazer um termo aditivo a essa ata específica para que a gente ajuste esses valores para trazer o valor realmente da diária e não esse valor que seria o valor da... Mensal. Isso, perfeito. Que ninguém vai pagar 23 mil por um ônibus, uma diária. Isso, a gente ficou aqui, vou estar muito acima do que a gente espera de uma diária, então estou na dúvida aqui. Não, mas a gente vai... Porque dentro dessa ata tem uma ata que é muito... na verdade tem um item que é essencial para a saúde. A gente já tinha conversado já anteriormente, tem alguns órgãos que é a caminhoneta 4x4. Todo mundo está querendo essa caminhonete. E a gente já disponibilizou antes de corrigir esse problema. Mas, por enquanto, o que for diária, vocês desconsiderem. Até porque se vier o pedido, a gente vai negar, porque vai ser revisto esses valores, tá bom? Mas aí vocês já têm um prazo para fazer esse aditivo para ajuste? Vamos fazer o mais rápido possível, tá. Porque tem que publicar também no PNCP. Agora a gente tem um procedimento a mais. A gente tá... Mas o que é que vai acontecer? Desses itens, na verdade a gente vai ter que cancelar, vai ter que revogá-los e vamos fazer um novo processo para esses itens com diárias. A parte boa é que a gente vai incluir também o carro elétrico, que era uma demanda dentro dessa perspectiva de transformação do combustível fóssil para um combustível mais renovável. E a gente sabe que o nosso estado é uma referência em energias renováveis, a eólica, a offshore da eólica, o Porto Verde também. E a gente também tem que entrar, o estado ele tem que entrar, não basta que a gente faça a política, mas a gente também tem que adotá-la. E a gente vai lançar o carro elétrico com os carregadores, a gente já está estudando como é que vai ser a modelagem e a gente vai lançar tudo isso. Além desses ônibus, também os carros elétricos. Então, quem tiver interesse também já fica antenado, que ainda vai ser, ainda em janeiro a gente lança a IRP com os ônibus, o micro-ônibus e também com os carros elétricos. Tá, obrigado. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Tem alguma... Só Jorge aqui falou que tem na lista de verificação da PGE. Eu não sabia. A gente não faz na adesão aqui. Eu vou dar uma verificada, Jorge, para conversar com o Dr. Luiz. A gente já tentar rever essa lista de verificação. Pessoal, era isso. O evento foi muito bom, a gente conversou bastante. Acho que Matheus Figueiredo aqui. Em que momento será acostado no processo que é a previsão no PCA? Boa pergunta, Matheus. O que é que acontece? Existe muita dúvida em relação ao PCA e como informar essa previsão daquela demanda no PCA. O que é que a gente tem adotado aqui na SEAD? Quando você elabora tanto o ETP quanto o DFD, você vai informar o número do processo que foi gerado lá no PCA. Você encontra esse número do processo no PNCP. Todos os PCAs eles estão disponibilizados lá no PNCP, então você procura o PCA da sua unidade e vê qual é a contratação que foi gerada. E você informa o número da contratação. Se você quiser ser ainda mais contundente, você tira uma captura de tela e junta também naquele campo, principalmente do ETP. Pronto, eu acho que o PCA a gente poderia encaminhar uma boa sugestão aí do pessoal do DR. A gente encaminhar um encontro só para tirar essas dúvidas. Até para a gente não se estender tanto, a gente começou já faz 1 hora e
após 1 hora de reunião já começa a ficar cansativo. Então agradeço a vocês por terem aderido à nossa convocação. Eu acredito que a ideia é essa, de a gente ter esses momentos, tornar esses momentos mais perenes, para que a gente possa se apoiar e a gente consiga com isso ter ainda mais sucesso nas nossas contratações. Marília, por favor. Pode falar, Marília. Bom, acho que foi por engano. João? Pode falar, Marília. Opa, bom dia a todos. Uma vez a gente conversou, aí você me falou que a gente poderia, quando fosse criar o processo, não sei, colocar o número que está lá no PNCP, gerado, e não ser gerado automaticamente. A gente criaria o número dentro do SEI, que seria o número do está lá no PNCP. Como é que funciona isso? Existe uma ferramenta no SEI que você pode informar o número do processo. Você não gera automático, você gera informado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra reunião, a gente faz um outro momento só para o plano de contratações. Tem gerado dúvidas, e eu acho inclusive que nesse momento a gente faz uma convocação da PGE também, porque vem alguém da PLCC, que aí a gente consegue ter tanto a parte jurídica quanto a parte técnica, a gente conversa e chega no denominador comum. Para verificar, no caso, se pode fazer dessa forma, não é isso? Isso, exatamente. Tá ok, tá joia. Obrigada, viu? Algo que eu aprendi, pelo menos nesses últimos tempos, é que não adianta a gente aqui na técnica, a gente tem às vezes as melhores ideias, mas se a gente não conversar com o jurídico e com o controle também, acaba gerando ruídos e a emenda sai pior do que o soneto. Então, a gente vai tentar fazer esse trabalho conjunto, até porque tanto o jurídico quanto o controle, agora, segundo a lei, eles têm que nos apoiar, não é mais um coleguismo, mas sim até uma determinação legal. Então vamos também aproximar a PGE, aproximar a controladoria, e a gente faz esse momento e bate um papo. A ideia também é que a gente faça sempre esses momentos virtuais, até para possibilitar a participação. A gente sabe que tem muita gente que está remoto, tem um pessoal que está em outros municípios, o pessoal da UERN que está em Mossoró. Então, quando a gente faz virtual, a gente consegue alcançar todo mundo. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tem algumas perguntas aqui em relação ao PCA. Eu vou deixar para a gente responder nesse evento específico do PCA, tá bom? Para a gente não se estender tanto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que vocês tenham muito sucesso nesse ano de 2025, que a execução do PCA seja muito bem feita, que vocês consigam fazer esse trabalho, e fica o conselho, já começa o cronograma de 2026, do PCA de 2026, para não ter, como diz o nosso secretário aqui, emoções na virada. Tá bom, pessoal? Até mais, vai ficar gravado, vou deixar lá, vou subir no YouTube. Tchau, tchau.